Paz seja convosco. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite e não tenho sossego. Salmos 22, versículo 1 e 2. O maior paralisante de todos é o medo. O medo esteve atuante quando Adão se escondeu no jardim do Éden. O medo esteve atuante quando Sara não riu do seu futuro. O medo esteve atuante quando Elias se escondeu na caverna. O medo esteve atuante quando Gideão se propôs a não fazer o que era para fazer. O medo sempre esteve atuante em toda a história da palavra de Deus. O medo pode te fazer parar. Muitas vezes as pessoas elas são especialistas em nos colocar medo. Olha, se você não fizer aquilo, você vai pagar esse preço. Se você não fizer aquele outro, vai sofrer isso. E assim por diante. E assim nós vamos estabelecendo em nós um medo. E o medo paralisante, ele faz prejuízos enormes em nossa vida. Porque ele não nos permite avançar. Ele faz com que a gente fique parado, com medo de tudo, tendo medo até mesmo daquilo que não vai acontecer, tendo medo até mesmo daquilo que não está por vir. E aí nós paramos, nós agimos de forma a não avançar. Em certo ponto, é bom ter medo, porque o medo nos faz muitas vezes não fazer aquilo que é errado ou aquilo que pode prejudicar. Mas quando estamos falando de avançar no reino de Deus, quando estamos falando do que é bom para nós, quando estamos falando do que é sadio para os nossos dias, o medo precisa sair e dar lado para a fé. A fé, ela é uma atenuante do medo. O medo não trabalha em conjunto da fé. A fé se lança até mesmo onde há medo. Então eu digo para você que assim como o salmista foi atendido, sim, leia o Salmo 22, 23 por diante, e você vai ver que o salmista foi atendido. Assim como o salmista foi atendido, você também pode ser atingido, mas precisa se livrar do medo, precisa fugir da ocasião do medo, precisa fugir da aparência do medo, precisa fugir daquilo que afronta a sua fé e não te faz continuar. Nisso, nós precisamos concordar. Com Jesus não é necessário ter medo. É necessário sim ponderar, orar, vigiar, mas não parar por conta do medo. Oremos juntos? Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, nós estamos quase no fim do ano, no fim já desses nossos devocionais, do nosso propósito. Se nós tivéssemos medo no início da jornada, nós não teríamos iniciado com um temor de que algo fosse acontecer, que não chegássemos ao fim, que a fadiga viesse, ou que algum intempérie do tempo ou de saúde viesse a interromper. Mas graças ao bondoso Deus, nada nem ninguém teve força de nos parar, porque nós trabalhamos com a fé e não com o medo. Que a nossa fé nos permita avançar e que o medo não tenha força para nos paralisar. Que a mão de Deus esteja sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Jesus te abençoe.